Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. No episódio de hoje, vamos fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. Biografia de escritor. E o escolhido de hoje é o maravilhoso Caio Fernando Abreu, um escritor gaúcho de quem sou muito fã e que teve a vida ceifada pela AIDS em 1996, com apenas 47 anos de idade. Aqui vamos conhecer seus melhores e piores momentos, suas amizades e amores, além de um pouquinho da sua escrita fina. Mas antes precisamos saber o que o Drinco nos mandou hoje. Danilo, qual é o vinho? O vinho de hoje é o Ballader Riesling 2024. Um vinho branco gaúcho produzido com as uvas Riesling e que combina bem com camarão empanado, peixe ao forno com legumes. E a maravilha é que ele está lá no Drinco pela bagatela de R$40. E dizem que não tem metanol. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Escrevo também à mão, escrevo também à máquina. E mesmo no computador me incomoda muito aquela ideia de um texto no espaço que não ocupa lugar nenhum. Aí eu escrevo no computador e imediatamente imprimo, porque eu preciso tocar o texto. Bem, do começo. Caio Fernando Abreu nasceu no dia 12 de setembro de 1948 em Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro filho do casal, nascendo forte e grande, com 4 quilos. Gigante. Ah, não, é normal nascer 4 com 4 quilos. Não, é grande. Você nasceu com quase 4 quilos, segundo sua mãe. Tudo bem, eu sou grande. Ele era filho de Zael Menezes Abreu, um militar, e Nair Ferreira Loureiro, uma professora. Veio de uma família de tradição com raízes em Itaqui e São Borja, que é a terra de Vargas e Jango. Caio cresceu em um lar com forte estímulo à leitura. O pai era culto, leitor de Érico Veríssimo, Machado de Assis e Karl May. Eu nunca tinha ouvido falar de Karl May. Você já ouviu falar de Karl May? Eu sei que ele é um escritor alemão, mas eu nunca li nada dele, não. Então eu fui procurar e descobri que ele é um escritor alemão, no caso, especializado nos livros de Velho Oeste. Olha aí. Ou seja, o seu Zael gostava de livros de faroeste. Já a mãe incentivava os estudos e não proibia leituras, deixando os filhos explorarem gibis, Monteiro Lobato e revistas ilustradas. Caso raro, de um militar leitor. Zael e Nair tiveram mais filhos também depois de Caio. Zael Júnior, conhecido como Gringo, Luiz Felipe, Márcia e Cláudia. Um outro bebê morreu ao nascer. Ou seja, 4 irmãos mais novos, 5 filhos da dona Nair. Desde pequeno, Caio gostava de inventar histórias. A primeira que virou quadrinhos foi Lili Terremoto, sobre uma menina que queria fugir de casa. Fica a dica aí, Com 6 anos seu filho está escrevendo histórias sobre fugir de casa, talvez você esteja com problemas, Mas enfim. Também criava teatrinhos de boneco e fantoche com os amigos, inspirados nas revistas do Teatro Mambembe da cidade. Também inventou uma brincadeira chamada Deserto Oásis, uma aventura imaginária com os amigos atravessando ruas como se fossem cenários épicos. É um jogador de RPG. Neném, ele é criancinha aqui ainda. Mas, ou seja, ele era uma criança bem criativa. Também gostava de desenhar e inventar concursos, como mísseis de papel ou cartazes de cinema. O Cinema Imperial, que era o cinema da cidade, de Santiago do Boqueirão, que devia ser uma cidade bem pequenininha, era a sua paixão. Ia às matinês e participava das brincadeiras coletivas da plateia. Chegou a criar jogos relacionados ao cinema com os amigos, como o alfabeto com os nomes dos artistas. Mas nem tudo eram flores. O Caio não gostava de esporte, sofria bullying na escola e um preconceito velado por sua sensibilidade. Tinha um professor de educação física, que também era parente dele, que o humilhava em público, chamando-o de cagão, e foi alvo de caricaturas que insinuavam sua homossexualidade. Eu imagino que nos anos 1950, em Santiago do Boqueirão, as coisas não seriam muito fáceis mesmo. Eu imagino que não deve ser assim. Nos interiorzão. Você acha que Santiago do Boqueirão não melhorou? Eu acho que existe uma grande chance de que não. Tinha um vizinho, o poeta Horaci Dornelles, que se tornou uma espécie de referência silenciosa para Caio. Caio nunca falou com ele, mas o via como um igual, alguém maldito e diferente, que confirmava sua identidade artística. E apesar de tímido, ele não era tão tímido a ponto de não socializar. E também teve paixões de adolescentes. Sua primeira namorada foi Tânia,
falecida cedo de leucemia, que agora está pegando o Afonso Reutemann, né? Exato. Depois namorou Yara Nicola, que foram as experiências heterossexuais antes de assumir também a sua homossexualidade. Ele se assumia bissexual, na verdade. Mas nosso Caio foi precoce. Aos 13 anos, ele venceu um concurso escolar com o romance A Maldição de Sainte-Marie, influenciado por radionovelas e melodramas. Se vocês quiserem ler esse primeiro livro, né, do Caio Fernando Abreu, esse texto foi publicado em Ovelhas Negras, muitos anos depois. O que são Ovelhas Negras? É um livro de contos. É o último livro dele, na verdade, de 1996. Bem, Caio não cabia muito bem em Santiago, mas não era tão ostracizado assim. Frequentava bailes e o cinema quase diariamente e cultivava amizades próximas. Mas sempre foi considerado diferente dos colegas, entre tímido e performático. Alguém que o Danilo não ia gostar, né? Você não gosta de pessoas tímidas e performáticas. Não. Aos 15 anos, ele decidiu sair de Santiago para estudar em Porto Alegre, no Instituto Porto Alegre, IPA, um internato super tradicional. Mas ele logo se sente deslocado. Sofre de solidão e crises de ansiedade. Escreve uma carta desesperada aos pais, pedindo para voltar, dizendo que lá era um inferno e que queria morrer. Nesse momento, ele já começa a demonstrar sua veia dramática e a teatralidade, além de oscilações emocionais que marcaram toda a sua vida. Os pais não cedem e o mantêm em Porto Alegre, mas Caio sai do internato e passa a morar em pensões estudantis. Com 17 anos, publica o conto O Príncipe Sapo, na revista Cláudia, incentivado pela editora Carmen da Silva. O texto mostra uma personagem feminina solitária, melancólica, já um prenúncio dos seus temas. Aos 18 anos, escreve o romance Limite Branco, em 1967. A obra de formação intimista, influenciada por Clarice Lispector e Virginia Woolf, já traz temas que o acompanhariam: o homoerotismo, morte e busca de identidade. Nessa época, ele conhece o escritor Manuelito de Ornelas, que lê seus textos, o apresenta a outros intelectuais e lhe abre as portas do jornalismo. Aí chegou a hora da faculdade e ele ingressou em letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas trancou o curso. No entanto, ele começa a frequentar o Centro de Artes Dramáticas, o CAD, e se aproxima do teatro universitário. Sempre o teatro. Você gosta de teatro universitário? Não. Nem de teatro? Teatro eu gosto, mas universitário não. E de sertanejo universitário? Menos ainda. Nessa época, ele cria uma amizade intensa com a artista plástica Maria Lídia Magliani. E eles formam uma dupla inseparável, ambos vestidos de preto, existencialistas, porém com humor ácido. Você ia gostar de conviver com ele, vai, Danilo? Talvez. Também nessa época convive com o João Gilberto Nou, futuro escritor, com quem dividia a paixão pela literatura e até formou uma dupla para roubar livros na Feira do Livro de Porto Alegre. Então ele passa também a integrar o grupo teatral Província, importante renovação da cena gaúcha. E nessa época ocorreu um episódio marcante. Ao defender Magliani, a Maria Lídia, né, de uma ofensa racista dentro da universidade, pois a Lídia era uma mulher negra, Caio se envolve em uma briga com um informante da ditadura. Resultado, todo o grupo foi parar na delegacia. E dias depois, o Caio foi espancado na rua, possivelmente em retaliação. Sempre a covardia milica. E nessa época ele começa a entrar na vida de artista mesmo, né? Experimenta as drogas, maconha, LSD, frequenta discussões políticas e culturais da época, deixa o cabelo crescer. Ainda não se assume gay ou bi, mas mantém uma ambiguidade nas suas relações afetivas. Havia namoradas, mas já estava vivendo as primeiras experiências homossexuais. Caio começa também a colaborar em jornais e revistas em Porto Alegre e depois parte para São Paulo, onde entra na equipe inicial da revista Veja. Trabalha em vários veículos em São Paulo, isto é, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Nova, Pop e também no Zero Hora, de Porto Alegre. Sempre com textos marcados por sensibilidade e uma visão literária do jornalismo. A atmosfera política da época o afeta profundamente. Caio é um jovem que busca a liberdade de experimentação, né? E por isso ele acaba na mira da repressão. E nos anos 70 ele também conhece uma das personagens daqui do podcast. Sim, ele começa uma amizade muito profunda com Hilda Hilst. E quando ele começa a ser perseguido pelos militares, ele se refugia na Casa do Sol, que é a chácara da Hilda em Campinas. Vocês podem ouvir o episódio sobre a Hilda Hilst também, né? Que é outro sobre a autora. Mas as coisas continuaram apertando e ele vai para a Europa, onde passa pela Suécia, pela Holanda e pela Inglaterra. Sempre em busca de novos horizontes, mas sempre passando perrengue, né? Lavando prato, vivendo como dá, pois estava num momento de exílio sem muito apoio, né? Esse exílio, no entanto, também é um momento de expansão sexual. E aí ele começa a ter realmente as primeiras experiências e a bissexualidade se afirma de vez. É importante falar que o Caio Fernando Abreu nunca abriu sua vida sexual ou amorosa para ninguém, então
não se sabe nada sobre ele, na verdade. Nessa época ele publica Inventário do Irremediável, em 1970, seu primeiro livro de contos, já anunciando o título que ecoaria toda a sua vida, O Irremediável, como condição existencial. Começa a se projetar também no cenário literário como uma voz de uma geração, especialmente por tratar de temas como marginalidade, desejo, medo, solidão e experimentação. Em 71, lança Limite Branco, um de seus romances, e o estilo de Caio, ainda em formação, combina lirismo, introspecção e obsessão pela morte e pelo amor absoluto. E já dá para dizer que desde cedo sua literatura é usada como uma forma de organizar o caos interno, porque ele era muito complicado internamente. Ainda nos anos 70, ele lança mais 2 livros de conto, Ovo Apunhalado e Pedras de Calcutá. E então chegam os anos 80, que são o período que Caio se torna uma das vozes mais fortes da literatura brasileira contemporânea. Ele publica livros marcantes como Morangos Mofados, de 82, e Triângulo das Águas, de 83. E aqui vale um comentário pessoal. Eu conheci o Caio Fernando com 14 anos, em 1990, né? E me apaixonei totalmente pela literatura dele, assim. Eu e meus amigos, a gente queria fazer uma peça na escola sobre Morangos Mofados, que depois foi censurada. E anos depois, já terminando o curso na USP, eu usei o mesmo Morangos Mofados como base para o meu TCC, que foi um audiolivro com 5 contos de Morangos Mofados. Para vocês verem como a vida é, né? Hoje eu tô aqui contando em áudio a vida de um cara que foi o tema do meu TCC em áudio, quase 30 anos atrás. Fechei aqui o parênteses. Você lia Caio Fernando Abreu? Eu li algumas coisas assim. Teve uma fase da minha vida que eu era desse tipo de literatura, lia ele, Glauco Matoso, essa turma underground. Eu, quando tinha uns 15 anos, eu fui autografar um livro do Caio Fernando Abreu e eu não tinha dinheiro nenhum. Foi a vez que eu encontrei com ele, assim, lá em Curitiba ainda. E ele estava fazendo uma tarde de autógrafos de um novo lançamento. E eu fui com o meu Morangos Mofados, que eu já tinha comprado num sebo, porque eu era totalmente dura, né, adolescente e tal. E eu falei, desculpa, eu não comprei o livro novo porque eu não tenho grana, mas era uma criança, né? Mas ele ficou super feliz de eu ter levado uma edição antiga do Morangos Mofados e fez uma dedicatória super querida. Nessa época também ele recebe o primeiro jabuti por O Triângulo das Águas, em 1984. Depois ele ganharia mais 2 jabutis, um por Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, em 89, e outro por seu último livro, Ovelhas Negras, em 96. E além da prosa, Caio escreve e adapta também peças e participa de montagens em Porto Alegre, onde chega até mesmo a atuar. Ele tinha essa relação muito próxima com o teatro. Nessa época também, do começo dos anos 80, ele entra em contato e começa uma amizade conturbada com a poeta Ana Cristina César, um ícone da poesia marginal, que vale um episódio aqui, né? A relação entre eles foi de amor e tensão, cumplicidade artística, mas também um reflexo de abismos interiores, né, que ambos enfrentavam. A morte de Ana Cristina César, que foi por suicídio em 1983, o abala profundamente, deixando marcas também em sua obra. No final dos anos 1980, a AIDS começa a se tornar um fantasma no Brasil, ainda conhecida como câncer gay, e a doença aparece no conto Pela Noite, em Triângulo das Águas. Ele começa, então, a perder amigos e colegas para a doença, e essa iminência, né, esse sussurro da morte começa a ficar mais presente em sua obra. O próprio Caio começa a mudar pouco a pouco. Ele começa a ler intensamente poesia, sobretudo Adélia Prado, Fernando Pessoa e Mário Quintana, e desenvolve uma faceta meio espiritual, mística, tipo um quê de bruxo urbano, com cartas de tarô, cristais e ervas. Essa dimensão aparece tanto em sua vida cotidiana quanto em sua escrita, como tentativa de encontrar uma certa luz nesse caos da época. E isso vai acontecendo até 1994, quando ele se descobre soropositivo aos 45 anos de idade. A notícia, apesar de temida há anos, né, o abala profundamente. Muitos seus amigos já haviam morrido da doença. Ele vive, então, nesses dias febris e de delírios em São Paulo, chegando mesmo a abrir a janela com a intenção de se jogar. Mas tem um amigo que o impede. Então ele é internado no Hospital Emílio Ribas, onde é aconselhado a buscar qualidade de vida. Nesse momento, ele decide voltar ao Rio Grande do Sul, para a casa dos pais. E, diferentemente de muitos que escondiam a doença, Caio fala sobre ela de forma aberta e corajosa. Ele publica uma série de crônicas no jornal Estado de São Paulo, relatando sua condição, seus medos e suas descobertas. Eu vou ler um pedacinho de uma dessas crônicas agora. Desde criança eu tinha certas intuições. Pelo lugar que nasci, pela minha formação, eu deveria ser advogado ou professor e teria uma vida banal, com filhos, com a minha bissexualidade sob controle. Isso me parecia muito falso e não era o que eu queria. Paguei um preço alto. Era o meu destino, o que me foi reservado para fazer. Eu precisava cumprir assim. A minha vida sempre me pareceu perfeitamente lógica. Acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Está tudo certo. Eu não atraiçoei nenhum dos meus impulsos.
Então ele transforma essa experiência dolorosa em matéria literária e jornalística, encarando a AIDS não só como uma sentença de morte, mas também como um convite para olhar a vida sobre outras perspectivas. E ele consegue, dessa forma paradoxal, converter esse positivo da sorologia numa atitude mais positiva com relação à vida nesses últimos anos de vida. Ele dedica-se a atividades simples, como cuidar do jardim e plantar roseiras, metáfora, né, que ele usa da última fase, que as flores e os espinhos convivem, e ele vive uma vida discreta, mas não menos intensa, recebendo visita de amigos e admiradores. Nesses 2 últimos anos, ele também passa a fazer uma revisita de sua própria obra, além de produzir mais conteúdos, claro. Ele passa a ler todos os seus livros, revisitando os contos, o romance, como se buscasse sentidos novos e vitais, em meio ao fim anunciado, e ele faz algumas correções também nessas obras. Essa autorrevisão é quase um gesto de despedida, mas também de afirmação, né? Uma tentativa de deixar a sua obra mais coesa e mais definitiva. As crônicas publicadas no Estadão são profundamente humanas, falam de medo, solidão, coragem, espiritualidade, humor e delicadezas do cotidiano. E então, Caio morre, em 25 de fevereiro de 1996, aos 47 anos, em Porto Alegre. Nos últimos tempos, ele vivia como um jardineiro romântico, cercado de flores, numa vida simples, ao lado da família. Depois de sua morte, ainda publica uma antologia de cartas, de poemas e mais alguns contos que ainda estavam inéditos. E essa foi a história do Caio Fernando Abreu. Já conhecia, Danilo? O Caio Fernando Abreu, sim. Um pouco da biografia dele, né? Do fato dele ter sido soro positivo e tal, mas os detalhes não sabia, não. Eu lembro bem quando ele se autodeclarou soro positivo e começou a escrever sobre a doença, assim. Eu lembro que eu acompanhei isso, 94, 95, até a morte dele, em 96. Infelizmente morreu muito jovem, né? A AIDS levou muita gente, assim, muita gente talentosa. Ele era um excelente escritor, né? Excelente mesmo, mas assim, não era tanto pra mim. Apesar da temática dele ser uma coisa que me interessa muito, eu achava ali que faltava uma sombrinha, assim. Ou uma sujeira que eu via no Glauco Matoso, ou a sombrinha que eu via no Luz Cardoso, por exemplo. Eu sempre gostei muito do Caio Fernando Abreu, assim. Eu sei pedaços do Morangos Mofados de cor. E, aliás, quem mora em São Paulo, se quiserem pegar o meu TCC lá na biblioteca da USP, tá lá. Tem um CD com 5 contos. Eu fui procurar os áudios para ver se eu tinha para colocar nesse episódio, mas eu não tenho aqui nesse computador, infelizmente. Mais algum comentário? Não. Só que as pessoas devem ler Caio Fernando Abreu. Sim, leiam Caio Fernando Abreu, por gentileza. E então vamos dar uma pausa, vamos para os recadinhos? Bora! Todos os livros que eu escrevi, nos últimos foi ficando muito forte a imagem, a lembrança de uma cidade do interior, que chama-se Passo da Guanchuma, nos meus livros, que é uma cidade fictícia. Então eu acho que no meio de toda a urbanidade foi ficando sempre a nostalgia, a melancolia de um lugar perdido onde as coisas seriam melhores. Como a nostalgia que a gente tem do útero materno ou de Deus, a nostalgia de um paraíso perdido. Recadinhos. Danilico, se uma pessoa como o Christian Carren essa semana quiser mandar um pix pra gente e ser um rochoso absoluto, como faz? O nome do pix é contato@muitopior.com.br. Lá você pode dizer que você é um rochoso e mandar pra gente. Sim, ou você pode colocar trechos de Caio Fernando Abreu. Também. Ou fazer um pedido para próximos episódios. Também dá. Mas se a pessoa não quiser mandar pix, só quiser entrar em contato com a gente, como faz? Aí ela pode escrever para contato@muitopior.com.br, qualquer, tipo, dá pra usar o Thunderbird, Outlook para mandar um e-mail. Outlook. Uhum. E também dá pra entrar no site muitopior.com.br, deixar um recado lá no episódio, ou procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram e o X, e também nossos canais no Spotify e no YouTube. Se a pessoa tiver um e-mail da AOL, pode também? Da AOL, né? Tem que usar o Outlook mesmo, ou o Thunderbird. Bem, aqui no Spotify, recadinhos. Aqui no Spotify, no episódio do Pinheiro Machado, o Marcelo falou: Pinheiro Machado foi muito influente no governo do presidente Nilo Peçanha, é certo. Mas Nilo Peçanha, no contexto da República Velha, foi o governante que mais fugiu do modelo. Negro, de origem humilde, abolicionista, republicano, casou por amor, pioneiro no ensino profissionalizante gratuito e criador do serviço de proteção ao índio.
Era fluminense de Campos dos Goitacazes. Merece um episódio. É um presidente curioso. Nilo Peçanha, que não era Danilo, era só Nilo. Já Raquel Panarello escreveu, aspas, combina perfeitamente com a reflexão sobre os meandros da política brasileira. Me responda uma coisa, qual é o mesmo teor alcoólico desse vinho? 12%, sem metanol. Eu acho que para combinar com os meandros da política brasileira devia ser pelo menos 40%, viu? Aí tem que ser um licoroso do Porto. Tem que ser um porto. Bem, já o Douglas Chieri mandou mais um episódio para me deixar putaço. Beijos, casal. É só pra lembrar que esse tipo de pessoa ainda continua na política brasileira, né? Ano que vem tem eleição, vamos melhorar aí, né? Isso, não votem no Arthur Lira, por gentileza. Já o Leandro José, nosso amigo da Nova Zelândia, mandou: a lista de canalhas BR deve ser grande e só aumenta. Collor de Mello, Sarney, a família Bolsonaro, Maluf, Paulo Guedes, General Heleno, Braga Neto e muito mais. Beijo, casal. E Camila, no Rio tem uma rua chamada Pinheiro Machado. Agora que toda vez que for ouvir, eu vou lembrar deste canalha. Beijos, casal, e muitos croissants para vocês. Croissants. Já a Thaís Brilhante mandou: gente, eu moro em Belém, mas trabalho como fiscal do meio ambiente. Nossa, que bom, Thaís. Você tem segurança, Thaís? E que pena, Thaís. Thaís, você tem segurança, meu Deus. Então eu viajo pra mais longe ainda. A estrada é longe até pra mim. Beijos, casal. Gente. Tome cuidado. Thaís, tome cuidado. Mas, continue trabalhando como fiscal do meio ambiente. Continue, a gente precisa de você. Cuidado. Sim, e aproveite a copy. Já o Giancarlo mandou: Hello, que canalha exemplar. Um personagem de Game of Thrones na República Velha que fazia o Brasil rodar no grito, na bala e no cafezinho. Hoje ele ganharia um cargo com pix e churrasco no domingo. Zero carisma, roteiro de rida bizarro e morte perpetrada pela política do bilhete e da baioneta. Fez política um teatro, acabou morto nas sombras das coxias e no backstage. Que poético. Eca, estou muito poético. É verdade, eu estava muito poético. Entendam, os canais mexem comigo. Risos nervosos. Ótimo e terrível episódio. Abraços de Carlos. Arthur Lira. Eu gostei que ele ficou poético no meio do comentário. Eduardo Cunha. Tânia Alexandre disse: ora, quem diria que em Santos tem uma avenida com o nome do canalha? Não conhecia a história desse aí. Espero que fiquem bem logo. Nunca tive Covid. Dizem que é punk. Beijos. É punk. E o Brasil é campeão mundial de nome de canalha em rua. E pontes. E rodovia. A que liga o São Paulo ao Rio é a Dutra. General. É verdade, tem muito canalha com nome de tudo. Temos a rodovia Castelo Branco em São Paulo também. Esse que morreu de uma forma bastante curiosa, né? No acidente aéreo também bastante duvidoso. Bem, já no episódio dos Jingles, parte 2, o Wagner Vintage mandou: olá, casal, que episódio nostálgico. Lembrei até das casas onde morei na infância e assisti esses comerciais tão clássicos. Obrigado e um grande abraço. Talvez tenha uma parte 3, né? Com muita coisa de fora. Prepara aí. Vai ter episódio musical na próxima semana, gente. Olha aí. Spoiler. Bem, no YouTube, o Pinheiro do Pinheiro Machado, a Cíntia Palu mandou: olha, não sabia, lembrava quem era Pinheiro Machado. Mais um nome de rua explicado. Boa recuperação, casal. Sem long Covid. Acabou, acho que a gente tá bem já. Até a voz, vocês perceberam? Tá ótimo. Já o Eugênio Japa mandou: adoro os vídeos do Ao Vivo é Muito Pior. São elucidativos e educativos. Olha aí, obrigado. E a Music for Peace mandou: nossa, esses militares do Brasil, hein? Acho que tinha que extinguir as forças armadas. Concordo. Isso no episódio do JK. Virar Costa Rica. No episódio da Boy Band, o Marlon Alves mandou: sou da época do Restart. Sou que é uma risadinha. Sou mais fã de vocês quando vocês os ignoraram. Tamo junto, casal. Amo vocês. Restart era meio osso. Eu ignorei o Restart. Mas era colorido. Mas o que eu não considero uma boy band. Mesmo. Já no Circo Vostok, o Marlon mandou: mais um acontecido inacreditável. No dia que a PM poderia chegar atirando, não fizeram isso por conta de quê? Que não tinha pobre lá. É porque era pra matar leão, né? Enfim. Já no episódio do João Paulo Bom Cristiano, ele mandou: mais um canalha torpe que, como vocês falaram, só queria expressar o quanto era forte e influente no sentido de se sentir o tal. Nessa acabou com famílias e mais famílias que pouco tinham a ver com os objetivos desses canalhas. Eles estavam nessa pelo dinheiro e pelo poder. Bem, no episódio da Filipa de Souza, ele falou que mais uma história igual a da Ana Jansen, uma loucura, né? Em que a igreja hipócrita pegava pra Cristo algumas pessoas que não tinham absolutamente nada a ver. Dava medo nas outras. Já no episódio do José Mojica Marins,
Muito legal a história dele, mais um relato como a ditadura militar foi patética. Faça um pix pro casal, põe um número na capa do vídeo. Me contratem, tô precisando de trabalho. Olha aí. O que você faz, Marlon Alves? Conta pra gente. Pois é. A gente faz aqui uma ponte. E o Eugênio Japa, mais uma vez, falou: meu Deus, residi 20 anos em Recife e nunca ouvi falar da Sociedade Ave Libertas. Já no episódio da tragédia da Serra das Araras, ele falou: adoro o ao vivo muito pior. E no episódio das 3 tentativas, falou: adoro os vídeos do ao vivo muito pior. Vídeos. YouTube. Gente do YouTube. Essa gente maluca que a gente ama. Já no Instagram, foi fraco. Essa semana foi fraco. No episódio do JK, a Malu Lafori mandou: excelente episódio. Cassal, vocês já ouviram falar do Instituto Cacique Cobra e Coral? Ouvi episódio do podcast só no Brasil e achei que era a cara do ao vivo muito pior. Aproveitando, o que vocês andam ouvindo de podcasts? Aceito dicas em português e em inglês. Eu tenho ouvido muito Science Versus, que é em inglês, que é sobre ciência. Eu também ouço o Happiness Lab com frequência, também em inglês. E que mais que eu ouço? Você ouve uns podcasts, o Easy German, acho, não é? Eu ouço Easy German, aí eu ouço alguns de política brasileiros, o Petit Jornal. O assunto, né? O assunto, o Foro de Teresina. E que mais que a gente ouve? A gente ouve... O Daily. A gente ouve coisas variadas, assim, às vezes... Aparece pra mim ali, sei lá, eu ouvi uma série que era sobre o Collor, né, assim, sobre a briga dos irmãos Collor, assim, a gente ouve esses tipos de podcasts meio fechados, assim, de historinhas. Sim, dos brasileiros. Mas, claro, tem sempre os clássicos, né, o Serial, o The Left Podcast on the Left, faz tempo que eu não ouço também. Tem um que é muito bom, chama You're Not So Smart, muito, muito, muito bom. Tá aí. Se você entrar procurar por BBC, eles têm vários, assim, que são episódios, sei lá, de 6, 8 episódios sobre temas variados. Foi um deles da BBC que a gente fez o episódio da Janessa Brasil. E se vocês quiserem dicas de episódios sobre crimes, aí eu tenho mais uma lista grande. E também fazer o jabá aqui pro nosso amigo e ouvinte, o Márcio Nato, né, no querido Na Trilha do Terror. Sim. Já no episódio do Pinheiro Machado, a Silvia me mandou: bom dia, casal. Esse canalha é o nome de rua aqui perto de casa. Muitas ruas Pinheiro Machado, hein? E aí, quem só curtiu foi o Ricardo Cravo, o nosso amigo maravilhoso, Roxo 84 Anderson, o Rochoso Mor, Alessandra Soares, que está sempre com a gente, CF Souza, P. Novaes, Michele Casa, Nana PJ, Silvio Min e o Rodrigo Domingos de Paula. E algumas pessoas começaram a seguir a gente também. Tem que deixar um salve lá no X pro nosso querido Cláudio Chuba. E também no Facebook, os nossos sempre presentes Renato Alves e Olímpico de Jesus. E mais uma vez agradecer o Christian Carren, nosso carioca... Rochoso de outubro, por enquanto. Rochoso de outubro. E é isso, mais algum comentário? Não, segue o jogo. Então, boa semana, gente. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.